Israel pode se encontrar nesse momento na iminência de uma ofensiva terrestre no Líbano. Há algumas opções em relação a essa ofensiva terrestre. A opção 1, segundo as informações que eu obtive por aqui, seria uma incursão limitada entre 2 a 5 quilômetros no território libanês. Isso porque nessa distância estão os depósitos de armas das forças Radwan, que são as forças de elite do Hezbollah. Esses depósitos estariam também em túneis subterrâneos, da mesma maneira como acontece na faixa de Gaza. O Hezbollah também tem, assim como o Hamas em Gaza, os seus próprios túneis subterrâneos. Aliás, em 2019, Israel descobriu uma série de túneis que conectavam o território libanês ao território israelense. Esses túneis foram destruídos. A segunda opção, que é a que não deve acontecer, é uma operação a uma distância ainda maior, ou seja, de 30 quilômetros, onde está justamente o rio Litani, inclusive um marco geográfico sobre o qual nós estamos tratando por aqui já há bastante tempo nessa cobertura da guerra. Israel pretende afastar o Hezbollah a 30 quilômetros da fronteira entre Líbano e Israel, de acordo com o que está previsto pela Resolução 1701 da ONU, essa resolução que encerrou a chamada Segunda Guerra do Líbano em 2006. Essa opção não deve acontecer. Israel deve preferir uma operação limitada, porque não há intenção também de ocupar o território libanês. Isso é muito importante, porque uma das demandas daquelas lideranças, prefeitos de comunidades e cidades mais ao extremo norte de Israel, é que Israel ocupe o território libanês, pelo menos a parte ali sul da fronteira do Líbano, e crie uma espécie de zona tampão, que separe o Hezbollah da fronteira entre Líbano e Israel. Essa é uma demanda, inclusive, do David Azulay, prefeito de Metula, a cidade mais ao extremo norte de Israel, com o qual nós conversamos na semana passada. Provavelmente isso não vai acontecer. O objetivo dessa operação deve ser mesmo destruir toda a infraestrutura do Hezbollah próxima à fronteira. E isso por aqui é considerado uma possibilidade rara, uma oportunidade rara nesse conflito de longa duração entre Israel e o Hezbollah. E eu não me refiro apenas aos últimos 11 meses, quase o último ano, para ser mais, para arredondar. Israel e o Hezbollah já travam um conflito há mais de 20 anos, especialmente depois da Segunda Guerra do Líbano em 2006, que o Hezbollah passou a ser o exército não estatal mais poderoso do mundo, tem cerca de 120 mil a 150 mil foguetes e mísseis apontados para Israel. O líder da oposição aqui de Israel, Yair Lapid, que é o líder da oposição ao governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, também é favorável a uma incursão terrestre. Isso para vocês terem uma ideia do apoio que essa possibilidade de uma incursão terrestre recebe nesse momento no jogo político israelense. No entanto, ele deixou muito claro que para haver uma incursão terrestre é preciso também estabelecer objetivos claros, porque caso contrário, segundo ele defende, Israel pode se ver na mesma situação em que se encontra na faixa de Gaza, ou seja, uma guerra eterna, como ele mesmo definiu, portanto, sem objetivos claros. Esse é o cenário amplo nesse momento do grande debate na sociedade israelense em relação à operação terrestre, e o debate não é nem mesmo sobre se a operação terrestre vai acontecer ou não vai acontecer, e sim sobre os objetivos e a limitação dessa operação terrestre. Essas são as informações do vídeo de hoje. Até a próxima e obrigado.